Imagine você a vida de um pescador no século XIX. Vamos imaginar que esse pescador se chame Carlos. Sua vida era simples e ligada à pesca, uma atividade que sustentava sua família e comunidade. A iluminação era fornecida por velas, e a lenha era a principal fonte de aquecimento para sua casa. Não havia geladeiras para manter a comida ou carros para se locomover facilmente pela cidade. Seu barquinho era pequeno e não tinha motores para levá-lo aos melhores pontos de pesca. A vida era muito mais dura e instável, o que proporcionou uma mudança de vida dos inúmeros Carlos do século XIX para os Carlos do século XXI. Inúmeras revoluções, invenções e tecnologias se passaram. Podemos citar a energia elétrica, carros, vacinas e até mesmo a internet, mas uma em específico não podemos deixar de mencionar: o petróleo. Vamos destacar neste vídeo quais são os países que dominam a exploração de petróleo no mundo. Nosso ranking trará as 9 nações com maiores produções de petróleo em 2023. O uso do petróleo em larga escala começou na segunda metade do século XIX com a perfuração bem-sucedida do primeiro poço de petróleo comercial em 1859 na Pensilvânia, Estados Unidos. Isso marcou o início da expansão da indústria do petróleo, que cresceu rapidamente ao longo do século XX, impulsionada por inovações tecnológicas e pela descoberta de grandes campos petrolíferos, desempenhando um papel fundamental na revolução industrial e na sociedade moderna. A maior fonte de energia do planeta hoje é o petróleo, seguido de perto pelo carvão e o gás natural. No entanto, a energia renovável, como solar, eólica e hidrelétrica, está crescendo rapidamente e desempenhando um papel cada vez mais importante no mix energético global. Isso ocorre em resposta à busca por fontes de energia mais limpas e sustentáveis devido a preocupações ambientais. Vamos então às posições, começando em 9º lugar pelo nosso país. O Brasil produziu, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, 2,98 milhões de barris por dia. As reservas do pré-sal, que incluem 141 poços, foram responsáveis por 75,9% da produção brasileira. A classe política brasileira está em discussões calorosas sobre como será a abordagem do Estado brasileiro com o petróleo na foz do Rio Amazonas. Segundo reportagem da CNN, estudos indicam que existem 30 bilhões de barris e para a extração desses mesmos barris será necessário investimentos na casa de 3 bilhões de dólares. Mas curtir o vídeo e se inscrever no canal ainda não custa nada. Dê uma força para esse canal pequenino. Ajude a gente no começo. Conto com você. Sem enrolação, voltamos ao vídeo. Na 8ª posição temos o Irã. O país do Oriente Médio possui uma produção diária de cerca de 3,62 milhões de barris por dia. Um ponto importante destacar é que o Irã é membro da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O cartel foi criado em 1960, no Iraque, para estabelecer uma política comum em relação à produção e à venda de petróleo. O objetivo da OPEP é garantir um fornecimento eficiente, econômico e regular de petróleo aos consumidores, um rendimento estável para os produtores e um retorno justo do capital para aqueles que investem na indústria petrolífera. Seguindo a nossa lista de maiores produtores de petróleo no mundo, temos em 7º lugar o Emirados Árabes Unidos. O país do Oriente Médio possui uma produção diária de 3,66 milhões de barris por dia. Os Emirados Árabes Unidos também é participante da OPEP. Em 6º lugar está a China. O gigante asiático produz cerca de 3,99 milhões de barris diários. A China alcançou mais uma posição de líder mundial, só que seus governantes não gostariam de ter. Em setembro, o país ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior importador mundial de petróleo. A informação foi divulgada esta semana pelo governo americano. A nova condição foi obtida devido ao crescimento econômico acelerado e às fortes vendas de automóveis. O consumo diário chinês é cerca de 10,9 milhões de barris, muito abaixo de sua capacidade de produção. O consumo de petróleo da China superou a produção em quase 7 milhões de barris dia. Em 5º lugar da nossa lista aparece o Iraque, com uma produção diária de 4,10 milhões de barris diários. O Iraque é o membro fundador da OPEP, em 1960. Na 4ª posição está o Canadá com 5,42 milhões de barris de petróleo por dia. Desta lista, o Canadá, o Brasil, a China e os Estados Unidos, que estarão um pouco mais à frente, são os países que não estão inseridos na OPEP. Na 3ª posição está a Rússia. A Rússia não faz parte da OPEP, mas segue políticas de corte de produção alinhadas aos membros da OPEP. A Rússia se destaca pela produção de petróleo com 10,94 milhões de barris por dia, quase empatados com o segundo colocado. A Rússia é também uma das maiores responsáveis pelo refino de óleo diesel e gás natural, derivados do petróleo,
o que destaca sua importância neste assunto. Em segundo lugar temos a Arábia Saudita. O país do Oriente Médio é responsável por uma produção de 10,95 milhões de barris por dia, uma diferença mínima para a Rússia. A Arábia Saudita é outro país membro da OPEP. No primeiríssimo lugar está os Estados Unidos com 16,58 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos não são autossuficientes. Apenas para informação, em setembro de 2023 o consumo diário americano foi de 18,6 milhões de barris, mostrando, portanto, que mesmo sendo o maior produtor, seu consumo exige importações por parte dos americanos. Chegamos ao fim da lista, mas me diga nos comentários, você acredita que o petróleo perderá sua importância nas próximas décadas? E o Brasil, com as novas descobertas na foz do rio Amazonas, poderá ser uma potência mundial petroleira? Além de sua participação nos comentários, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Sua ajuda é muito bem-vinda. Contamos com você. Agora está aparecendo um vídeo que destaca o papel da América Latina e do Brasil na produção mundial de petróleo. Clique nele e se atualize. Um forte abraço. Valeu e falou!